Agora a nossa aula de casos especiais. Eu quero mostrar para vocês alguns perfis de lábios que a gente tem que tomar mais cuidado, que a gente tem que conhecer, saber que eles existem, tá? Vamos lá. Esse tipo de lábio, gente, é um lábio que tem vitiligo. Todos os meus cursos de micropigmentação agora gratuito aqui no YouTube. Isso mesmo, e com certificado. Tudo que eu lancei em todos esses anos de carreira agora estará disponível gratuitamente para você aqui no YouTube. E essa é apenas uma das aulas. Então já aproveita e compartilha com aquelas suas amigas que estão precisando se especializar ou precisando também de uma oportunidade. E tudo isso só está sendo possível por conta do Go Lips PMU Congress e do Go Grip. Não deixa de compartilhar e boas aulas para você. Vocês conseguem ver aqui a mancha, tá? É um vitiligo leve, não é um vitiligo muito já que tomou toda a pele da cliente ainda, mas nós conseguimos enxergar ele aqui, ó, nessa região, certo? Quando a cliente tem esse tipo de diferenças no lábio, né, vitiligo, outras doenças mesmo, a gente pode dizer, né, a gente tem que tomar cuidados especiais também. Eles são especiais e nós também temos que tomar cuidados especiais. Por exemplo, no caso de um lábio com vitiligo, nós temos que sempre avisar a nossa cliente. Por quê? A maioria delas já sabem, quando a pessoa tem o vitiligo, elas já sabem que toda agressão, né, que elas sofrem na pele, corre-se o risco de sair ali uma mancha do vitiligo, ou espalhar naquela região uma mancha de vitiligo, certo? No caso do lábio, gente, quando a gente faz micropigmentação labial, corre-se o risco desse vitiligo ele espalhar para a pele da cliente, mais para cá, entrar mais para dentro da boca, tá? Então, nós corremos o risco de espalhar o vitiligo e não é isso que a gente quer. Mas, gente, às vezes a cliente já está há muito tempo já insatisfeita com esta mancha que ela não liga de fazer a micropigmentação labial, mesmo sabendo que pode espalhar um pouco mais o vitiligo. No caso, você, como profissional, qual a dificuldade? Nessa região que ela tá com essa falta de pigmentação, digamos assim, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Evolução rápida e reconhecimento na micropigmentação. Você precisa ver isso aqui. Porque tudo é para vocês. Um evento para todos. Eu, Andréia Casagrande, criei o Go Lips PMU Congress. Eu tenho certeza que vocês vão voltar para casa de vocês transformados. Venha comigo para o Go Lips PMU Congress. De implantar a cor aqui, certo? Você vai ter mais dificuldades de colocar cor nesta região. Por quê? Porque ela já tem a ausência da pigmentação, então é mais complicado. É possível fazer, Andréia? Vai ficar bonito? Vai ficar uniforme a cor? Vai, mas pode ser que você tenha que dar mais sessões nessa partinha do lábio dela, certo? Agora, gente, eu vou salvar aqui para vocês também. E nós vamos falar de um outro tipo de lábio, vamos lá? Ah, olha aqui, gente. Isso aqui é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Até mesmo quem não é minha aluna, às vezes vem no meu perfil para perguntar sobre isso. Andréia, a minha cliente, ela tem aqui no lábio dela uma pinta. O que que eu faço? Eu posso pigmentar esse lábio? Notem que aqui é uma verruga, tá? E aqui é uma pinta, certo? Então, verruga. E aqui uma pinta. Uma pinta que não é em alto relevo. Gente, uma pinta que não é em alto relevo, ela pode sim ser pigmentada. Qual a pinta que não é em alto relevo e que eu não posso pigmentar? São pintas, ó, que é sempre melhor você pedir para o médico liberar. São as pintas que não são tão arredondadinhas, tá vendo? Ó, essa é mais arredondadinha. Tem umas pintas que são assim, ó. Deixa eu fazer mais escuro para vocês compreenderem. Tem umas pintas que são mais assim, ó, tá? Neste caso aqui, por ela não ter o lábio, os lados dela todo arredondadinho, você precisa pedir para ela uma autorização do médico, tá? Porque a gente corre o risco disso aqui ser, por exemplo, um câncer de pele
que está dormindo quietinho aqui, você vai com a agulha lá e você acaba acordando aquilo que não vai ser bom para cliente, para você, para ninguém, tá, gente? Então, tem manchas assimétricas em alto relevo, então nem pensar. Pede para o médico autorizar. Verrugas, o que eu faço? Tem problema eu pigmentar em cima da verruga? Gente, esse caso aqui, eu vou ser sincera para vocês, tá? A maioria das clientes que tem uma verruga no meio da boca, ela não vai vir fazer micropigmentação labial, porque ela vai ressaltar uma coisa que às vezes ela não gosta, tá? Andréia, mas a minha cliente veio, ela quer pigmentar, o que eu faço? Eu pigmento em cima da verruga? Não, gente, vocês vão pigmentar em volta da verruga, somente em volta. Então, eu vou colocar aqui, ó, pigmentar em volta. Nunca em cima, tá? Nunca sobre a verruga. Então, você tem que conversar com a sua cliente. O que você quer? Eu não posso colocar uma tinta vermelha aqui para esconder a verruga ou para ficar simétrico. Não, vai ficar ela mais clarinha e o lábio mais avermelhado. Se a sua cliente aceitar, não tem problema nenhum, desde que você não pigmente a verruga, certo? E no caso das pintas, as arredondadinhas que não são em alto relevo, fique à vontade. Cobre, Andréia, a tinta cobre? Normalmente não, tá? Normalmente ela vai ficar ainda com a pinta visível. Depois que cicatrizar o lábio, a pinta ela volta a aparecer, certo? Então, eu vou salvar aqui para vocês terem esse arquivo também. E nós vamos falar de um outro tipo de lábio, que é o lábio leporino. Gente, é uma delícia fazer, é muito gratificante. As pessoas que têm o lábio, normalmente elas nasceram assim, elas passaram uma vida inteira, né, querendo corrigir essa simetria do lábio. Só que nós temos uma coisa muito comum nos lábios leporinos, que o que acontece? Por causa de várias cirurgias que eles já fizeram nesse lábio, acontece o quê? De ter pele dentro do lábio. Neste caso aqui não tem muito, tá? Mas a grande maioria tem pele dentro do lábio. E aí, gente, a gente precisa trabalhar nesta pele, não tem jeito, tá? Porém, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Vocês estão no Go Lips On Start, que é o start da micropigmentação. Não queiram fazer um lábio como esse daqui, tá? Porque você precisa ter muita assim, ó, você precisa ser muito bom já no que você faz, você precisa ter muita segurança no que você faz, você precisa saber aplicar a técnica com muita perfeição, para daí sim você ir para esse lábio aqui. Por quê? Você já imaginou? A pessoa, ela passou uma vida inteira querendo corrigir uma simetria, algo que incomodava ela, e daí na hora que ela vai fazer a micropigmentação labial com você ou com qualquer outro profissional, o profissional acaba errando no lábio dela, acaba não conseguindo deixar simétrico, acaba deixando aquele efeito de batom borrado. Então, gente, não é isso, tá? Por favor, eu só estou mostrando que existe o lábio leporino, não quer dizer que você já iniciando já pode sair fazendo lábio leporino por aí, tá bom? Bom, então a particularidade maior desse lábio é que tem pele dentro ali da zona vermelha, certo? E neste caso, mais pra frente, quando vocês se especializarem bem, vocês vão trabalhar mesmo nesta pele que está dentro do lábio, de acordo com a cliente, falando pra ela que ela vai ter que retornar mais vezes, que você vai ter que fazer mais retoques, certo? Vamos lá, agora eu vou salvar esse aqui também. Eu só quis mostrar rapidinho esse lábio para vocês entenderem que dá para trabalhar também. E agora, esse caso aqui, gente, é um caso muito comum, que é o glânulus de Fordyce. Praticamente, assim, a maioria do glânulus de Fordyce vem mais nos lábios masculinos. Mas não é somente dos lábios masculinos, tem mulheres também que tem o glânulus de Fordyce. Andréia, eu posso trabalhar no glânulus de Fordyce? Pode, gente, não é uma doença, não é algo que vai contaminar ninguém, não é contagiosa, né? A cliente, inclusive, pode beijar tranquilamente que a pessoa não vai pegar. Fiquem tranquilos quanto a isso. Porém,
Na hora de pigmentar esse lábio, nós vamos pigmentar normal, de uma cor normal que você já usaria em todo o resto do lábio, tá? Porém, nesta região que tem o glânulus de Fordyce aqui, gente, ó, são essas bolinhas, essas manchinhas brancas, né? Ó, são glândulas sebáceas aqui no lábio dessa cliente aumentada, tá? É exatamente isso que é o glânulus de Fordyce. São glândulas sebáceas aumentadas. Então, tem cura? Não, não tem cura, gente. Isso daqui a gente consegue dar uma minimizada com a micropigmentação e tem alguns tratamentos a laser que melhora também, mas não tira 100%, tá? Então, até este momento aqui que a gente tá gravando o vídeo, ainda não existe nenhum tratamento específico que realmente vai acabar com isso daqui. A maneira de pigmentar é a mesma, não tem diferença, só para vocês entenderem e para vocês falarem para cliente de vocês que isso aqui vai camuflar um pouco, mas não vai sair 100%, ainda ela vai notar essa pouca diferença no lábio dela, certo? Então eu vou anotar aqui para vocês o que são, para vocês não esquecerem. Deixa eu ver uma cor aqui, gente, bem clarinha. Ó, então esse aqui são glândulas sebáceas aumentadas, ó, glândulas sebáceas aumentadas, certo? Então, isso que são os glândulos de Fordyce. Bom, agora eu vou salvar a imagem para deixar disponível aí para vocês. É legal, gente, vocês imprimirem essa imagem, porque dá para vocês também treinarem, né, a marcação, treinarem sobre o que eu estou falando aqui. Por exemplo, eu estou falando sobre glândulos de Fordyce, vocês podem estudar mais a fundo sobre isso ainda, entendeu? Então, não tem problema, gente, estudo não tem limites, tá? Vocês podem estudar o quanto vocês quiserem. Inclusive, sobre isso que a gente sempre tá focando aqui no final das nossas aulas. Para vocês fazerem resumo à mão da aula, para vocês mentalizarem bem, para vocês realmente aprenderem sobre esse assunto, a importância de cada um deles. Por isso que nós trouxemos essa metodologia para vocês. É uma maneira que nós já conferimos, que nós já vimos que funciona com as nossas alunas. Por exemplo, a gente tem o GoMaps no GoLips On 2.0 que funciona demais, as meninas aprendem demais e muitas delas até falaram, Andréia, o GoMaps mudou a minha vida. Depois que eu comecei a estudar pelo GoMaps, eu realmente entendi o que é a micropigmentação labial. É por isso que nós trouxemos essa metodologia para vocês, porque nós já vimos que funciona. Então, você quer ser diferente, você quer se destacar? Estude, conhecimento nunca é demais, tá bom? Então, agora na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre as intercorrências e como evitá-las. Vamos lá?